sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O rei Davi, ele tinha algo que a confiança dele sempre estava em Deus, e ele sabia que poderia buscar a Deus, que ele lhe ajudaria. Quando nós vimos em alguns salmos de Davi, nós vamos observar que em certos momentos ele, na sua oração, muitas vezes estava estagnado o desespero. Diz, olha, eles se levantam contra mim, e os dentes deles são afiados como dentes de leões. Se juntam aos milhares. Mas quando nós vimos no final dos salmos, sim, eu confio no Senhor. Mesmo que muitos confiem em cavalos e cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. Porque mesmo em meio à adversidade, meio das lutas, Deus tem os seus caminhos na tormenta. Isso está registrado lá no livro do profeta Naum, que diz que Deus tem os seus caminhos na tormenta. A tradição, o dito popular, diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus tem os caminhos na tormenta. Quando eu estava vindo para cá, essa palavra veio no meu coração. Não sei você que está me ouvindo. Talvez você olhe para a direita, para a esquerda. Olhe para a sua frente e a sua retaguarda. E você não vê saída. Você não vê como sair dessa situação. Mas quando nós recorremos a Deus e nos submetemos a Ele, Ele tem os caminhos sobre a tormenta.
Quando a gente observa um navio em alto mar, e as ondas, a tempestade em alto mar, e as ondas levantam e começam a bater sobre o navio, o capitão do navio, que pilota aquele navio, ele procura um caminho para sair daquela tormenta, ou para passar por ela, sem ser sucumbido por ela, sem que aquela tormenta o destrua, mas que ele saia do outro lado. Assim é Deus. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dele, dizer: Senhor, eu não tenho mais como resolver, e isso vai me destruir. Toma o leme da minha vida e dirige-me. E ele tem os caminhos sob a tormenta, para levar para águas tranquilas e pastos verdejantes. É isso que o rei Davi colocou. Ainda que eu refrigere a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Porque o nome dele também é misericórdia, é amor, é justiça, é juízo, é paz, é alegria, felicidade. Ele quer que nós levantamos as nossas mãos e nos entregamos a ele. E ele tem as saídas. Com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio, você de perto, você de longe, você do sítio, você que está em um hospital, você que está impossibilitado talvez de ir a uma igreja ou frequentar no dia de hoje a escola bíblica dominical, e você ligou o seu rádio, ou você está nos assistindo pelas redes sociais, pelo Brasil e o mundo. Muito obrigado e que Deus lhes abençoe. Estamos reunidos neste domingo para mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical. Coisa boa é aprender da Palavra de Deus. E quando nós aprendemos um pouquinho a mais da Palavra de Deus e nos apropriamos, isso traz vida à nossa existência. Isso traz vida, que muitas pessoas têm sede hoje, é de viver, usufruir dela. Ele diz assim: se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. E uma das melhores coisas é você poder usufruir do dia de hoje. Muitas pessoas passam pelo dia presente, mas não conseguem usufruir dele. Mas se nós atentamente ouvirmos as palavras, a voz do Senhor, Ele nos ensinará e nos ajudará a usufruir daquilo que Ele nos deu, o melhor da terra. Nós vamos orar para dar início a essa escola bíblica dominical. O evangelista irmão Elia Uller, daqui a pouco estará conosco. Agora está ali na sede, dando a escola bíblica na sede, daqui a pouco estará conosco. Vamos orar, você que pode. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, que um dia entregou a sua vida na cruz do Calvário e derramou o seu sangue, Senhor, para que tenhamos vida, para que sejamos livres para te servir de inteireza de coração, e que ressuscitou e que agora intercede por nós à tua destra. Deus, eu não sei o que esse irmão que está do outro lado, esta irmã, necessita, mas tu é o Deus que se revela aos seus filhos. Tu é o Deus que se revela àquele a quem tu amas. E mesmo aquilo que parece impossível, como era impossível para Marta e Maria, Lázaro ressuscitar. Mesmo depois de 4 dias, quando não havia mais esperança, aonde tu chegas, Senhor, a morte tem que sair.
Aonde tu chega, Senhor, a tristeza tem que sair. Aonde tu chega, Senhor, o pranto tem que ir embora e dar lugar à alegria. A morte dá lugar à vida. Deus, manifesta-te no coração de cada um, Pai, e confirma essas palavras, para que possa produzir fé em seu interior, Pai. E em vez deles olharem, Senhor, ao seu redor, posso levantar os olhos e olhar para o céu e saber que é de Ti que vem o socorro. Da onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem o socorro. Não vem dos montes, não vem da onde a gente espera, não vem da onde a gente acredita que há a solução, mas o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Fica conosco na continuação, Pai, dessa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Estamos estudando, meus irmãos, a lição do terceiro trimestre de 2019, lições bíblicas. O título principal é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem nos dado. Semana passada, nós trabalhamos o que é a mordomia cristã, o seu significado, do significado de mordomo, que é o majordomo, que significa o criado maior da casa, que é o administrador dos bens de uma casa. O mordomo, ele é o encarregado, ele é o administrador dos bens de um grande proprietário. Enquanto o seu patrão, o seu senhor, está cuidando de bens maiores, está cuidando de afazeres maiores, o mordomo está ali para cuidar da casa, para ajudar, para auxiliar, para administrar e dar o alimento aos seus conservos a tempo oportuno. Cuidar. Nós lemos a parábola na semana passada, que era do mordomo infiel, que Jesus alertou que quando o Senhor chegasse e encontrasse aquele mordomo espancando os seus conservos, somente usufruindo do seu cargo, mas não exercendo a responsabilidade. A Bíblia disse que o fim deste será terrível. Mas também aquele mordomo fiel, que quando o seu Senhor chegou, encontrou ele trabalhando. Encontrou ele fazendo aquilo que lhe estava ordenado e cuidando dos seus conservos. E agora nós vamos trabalhar sobre a mordomia do corpo, a lição de número 2. Hoje é domingo, dia 14 de julho de 2019. O nosso texto áureo se encontra no livro de Romanos, capítulo 12 e verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a nossa verdade prática, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Muitas das vezes nós escutamos que Deus só quer o coração. E algumas doutrinas, algumas seitas, dizem que, como se o corpo vai perecer, o que importa é que seja feito com ele. Basta que eu guarde a integridade. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quer que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque se nós pegarmos uma semente, independente da qualidade que ela for, ou de que árvore que ela for, mas se você tem uma semente e antes que você plante, você danifique a parte externa dela, o fungo ou a bactéria vai entrar dentro dessa semente e ela não vai deixar germinar, ela vai contaminar essa semente. Então nós devemos cuidar do nosso corpo para não contaminar o interior nosso.
E a nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Se os irmãos puderem acompanhar, diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Portanto, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos filhos, mas também somos servos, e como servos nós estamos debaixo de uma autoridade. Então não é eu que digo o que devo e o que não devo fazer, e sim aquilo que Jesus nos ensinou, e aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E como falou aqui, nós devemos fugir da prostituição. E devemos cuidar para não nos ajuntar com a meretriz. Também coloca aqui não só o ato ou você se juntar com a prostituta, mas sim com aquilo que você deveria fazer de forma correta, você faz para se beneficiar dos seus próprios desejos. Você sobrepor os seus desejos em detrimento daquilo que é certo e aquilo que é errado. E muitas vezes nós torcemos aquilo que é a lei ou não. Ali. O irmão evangelista, irmão Eliel, já está conosco? Veio quente? Ali da sede estava dando aula? E aqui também está quente. Está com seu terno bonito, azul? Hoje azul. Bem arrumado. Pai do Senhor, evangelista, irmão Eliel, tudo bem? Amém. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, presbítero Claudino Silva e a todos os irmãos. Paz do Senhor, obrigado aí pela sintonia, pela audiência, por estar aí conectado conosco. É um prazer, um privilégio estarmos mais uma vez aqui juntos. Havíamos de uma aula ali, Isso. 1 hora, e agora dando sequência aqui. Isso. Nós vamos começar a nossa introdução, irmão Eliel. Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. E nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o a sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6 e 19. A nossa dimensão material do corpo. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Gênesis 1, 26 e 28, 2, 18 e 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressada nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha mão sabe muito bem. Salmos 139, 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. Vimos isso no verso 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação.
Moeliel? A princípio, eu me lembrei daquele texto em que diz que Deus não habita por templos feitos por mãos. No sentido de que Deus não habita em construções. Por maiores que sejam, por mais chique que seja uma construção, Deus escolheu habitar no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, às vezes a gente vê um exagero na construção, né? E alguém passando necessidade. Deus habita em nosso corpo. É nosso corpo que é o templo do Espírito Santo. Aqui, quando eu cheguei, estava quente, né? Brinquei com o Fabiano que estava quente. O presbítero Claudino ligou o ar-condicionado e refrescou. Aí a gente poderia dizer assim, irmãos, esse ar-condicionado é para a glória do nome do Senhor. Não, irmão, esse ar-condicionado é para nós mesmos que estamos com calor. Deus não sente calor. Então, às vezes a gente ouve isso na igreja. Irmãos, é esse aqui, mas é tudo para o nome de Jesus ser glorificado. Não, irmão. É para nós mesmos, nós é que gostamos de conforto. Só que o nosso corpo, ele precisa de cuidado, não só na ambientação com temperatura, mas o cuidado no geral. Isso. Por a gente saber que nele habita o Espírito Santo. O endereço de Deus na terra hoje não é denominação, não é construções, é corpo. Corpo de gente viva, de crentes, que recebeu a primícia do Espírito Santo. Independente da denominação, se você caminha com Jesus, o Jesus da Bíblia, se você tem se santificado, você é morada de Deus, seu nome está no livro da vida. Então esse corpo no qual habita o Espírito Santo é que a gente tem que cuidar. Até porque os templos de construção é a coisa, ele é morto, é estático, né? Não tem vida. Não tem vida. E Deus é vida, ele só habita naquilo que tem vida. Quando a gente olha no Antigo Testamento, uma das regras era não toque em coisas mortas, né? Isso, inclusive o nazireu não poderia tocar em nada morto, né? Isso, não toque em coisas mortas. É a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e os seus sinais trafegam ao longo dos nervos até o máximo de 360 km por hora. O nosso corpo se constitui de 70% de água. Tem 96.500 quilômetros de veias e artérias. 10 bilhões de vasos capilares. 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida do homem, da vida e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Tem 2 relatos aqui, aparentemente, mas se trata da mesma criação. Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, e Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó. Então, o fato de aparecerem 2 narrativas não significa dizer que houve 2 criações. Como os críticos e até pessoas que, na sua simplicidade, acreditam que houve 2 criações, ou que algumas pessoas foram criadas antes de Adão. Só que 1 Coríntios 15:45 diz que o primeiro homem foi Adão. Então não tem como a gente adaptar ninguém antes dele. Fica difícil e bem complicado. Então o fato de haver essas aparentes duplas narrativas não significa que eram 2 criações, mas que o próprio hebraísmo da própria literatura hebraica do Antigo Testamento usava a repetição de uma expressão, às vezes com outras palavras, para colocar uma ideia frente a outra, dada a importância da narrativa. Então isso tornava algo mais enfático, mais claro e mais fácil de ser memorizado. Então por isso que no Gênesis 1:26 façamos o homem, e 2:7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então essa palavra formou, que é Iazar no hebraico, a palavra Iazar, formou, é a mesma palavra usada em Jeremias 18:4, quando o oleiro formou o vaso.
Então, irmão Eliel, existe boneco na Bíblia, a palavra boneco? Não temos a palavra boneco na Bíblia, não existe. Então, Deus fez o boneco ou não fez? Bom, a questão é que a Bíblia não narra claramente que Deus fez um boneco, que era Adão, já que Adão quer dizer barro, e soprou nesse boneco. Mas a palavra formou, ela nos remete a dar forma, a criar a forma original. Então, quando a palavra que nós usamos aqui, Yazi, ela vai falar sobre Yazar, né? Sobre formação, é a mesma parecida com a mesma palavra do vaso formado, que o oleiro começa a dar movimento à roda e põe a massa sobre a roda, e depois ele coloca a mão dentro com o punho fechado para começar a ajeitar o vaso, e ele vai com a mão externa, vai forçando esse barro para se aproximar, formando assim as paredes do vaso, começando dentro para fora. Deus formou o homem e soprou nele. Então o homem, ele é pó, né? Do pó ele veio, ao pó ele vai tornar. Não temos como escapar dessa realidade. Então esse é o princípio. Há duas narrativas, aparentemente, mas é a mesma criação. No Gênesis 1:26, Deus formou o homem, e a mulher também é a imagem e semelhança de Deus, porque diz que a imagem de semelhança os criou, macho e fêmea os criou, o mesmo Gênesis 1:26. Então dizer que a mulher é inferior porque foi criada depois, isso não existe. A dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo as Escrituras, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. O corpo do pecado. Note este versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Romanos 6:6. Nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem que, antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento de iniquidade. Romanos 6:12-14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de o homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Então nós temos aí o corpo do pecado, sim, que antes era escravo do pecado. É o velho homem, né? Isso. Aí com o novo nascimento, ele tem a liberdade de controlar esses desejos. É o que Paulo disse, né? Porque já vos vestistes do novo, né? No qual não se corrompe. Porque esse corpo do pecado aqui, que é uma das definições do nosso corpo, ele é sinônimo de velho homem, ou velha natureza. De vez em quando, essa velha natureza, ela quer descer da cruz. Não sei se você reparou. Você que tem uma tendência à ira, e já se converteu, anda com Jesus, né? Tem que se expor menos a situações que podem causar esse acesso de ira. Porque esse velho homem, ele é o corpo do pecado, ele já morreu, mas de uma certa forma curiosa, se a gente não cuidar, a gente volta para as primeiras práticas de novo. Então a gente tem que estar sempre em santidade e vigilância para que não venhamos a viver essa situação. Por isso que Paulo diz em Gálatas, né? Eu morri e agora Cristo vive em mim. Quando eu morri, aquelas coisas que antes me chamavam a atenção, hoje não servem mais para nada. Então há uma mudança porque a gente se vestiu do novo e não apenas uma roupagem, porque tem pessoas que acham que enquanto a mulher estiver usando calça comprida, ela ainda não se converteu. Quando ela colocar uma saia, aí sim o nome dela vai para o livro da vida, né? Eu já vi muito disso. Isso. Só que a realidade, ela pode estar andando daquele jeito porque ela não tem roupa. Interessante que às vezes não se oferece uma saia, mas se condena pelo uso da calça. Uhum. Então eu ouvi um testemunho de alguém, eu acho que foi da Aline Bernardino, de que quando ela se converteu, pegaram todas as calças dela e fizeram saia. As irmãs costuraram e fizeram saia. Então o que eu estou querendo dizer é que a gente não mede a salvação da pessoa exteriormente, porque a salvação é um processo que começa de dentro para fora. E ela vai aparecer lá fora. Porque a salvação, ou vestir-se do novo homem, não é uma veste apenas, ou uma pele de ovelha, uma roupagem ou um uniforme, mas é uma mudança de paladar. Quando a gente deixa de gostar de algumas coisas e começa a gostar de outras. Como você esteve nessa manhã na Escola Bíblica Dominical, na sua igreja, demonstrando que outrora você não estaria ali, porque estaria na noitada, chegaria às 5:30 da manhã, e nesse momento estaria dormindo e iria acordar só meio-dia ou 1h da tarde.
mas vos vestistes do novo. Então agora isso não te alimenta mais. Você quer mesmo 10 horas da noite estar na cama, e aos domingos pela manhã, um dia ensolarado que poderia fazer qualquer outra coisa, você com o seu paladar aguçado, refletindo a imagem de Cristo na nova natureza que Ele te deu, você deseja ouvir a palavra de Deus. Você está pelo Facebook, está pelo YouTube, está assistindo a gente, e você poderia muito bem fechar essas janelas e abrir uma janela com um filme, com um desenho animado, com qualquer outra coisa, porque as opções são milhares. Mas você escolheu a Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos por isso, porque o seu paladar pede uma escola dominical e ensino bíblico, porque houve uma mudança de natureza. Como eu sempre digo, você pode pegar um pé de limão, tirar as folhas e colocar folha de laranja, tirar espinho de limão e colocar espinho de laranja, tirar os limões e colocar laranja. Mas quando ele for produzir, vai produzir limão. Vai produzir limão, porque é a sua natureza. Então não adianta a gente mudar a roupagem se a natureza é a mesma. Põe uma pele no lobo, dá uma dor de barriga nele, ele come capim. Igual o seu cachorro que come capim. Mas quando passar a dor de barriga, ele volta para a carne, porque a natureza não mudou. Isso. Então a conversão não é uma mudança de vontade dos pensamentos, é dos desejos e também dos hábitos. Porque ele não agrega valores, né? E não é uma troca de denominação, não é uma troca de... Mas é que o sobrenatural, o Espírito Santo, pega uma alma corrupta em Adão, que amava os deleites nocivos, pecaminosos, e faz abominar a mesma coisa que outrora amava. Então aquilo que antes amava fazer, né, a bebida, ou a prostituição, ou o engano, ou a jogatina, ou tudo aquilo que fazia mal e prejudicava quem estava ao seu redor, ele passa agora aquilo a não gostar, a odiar aquilo. Porque aquilo faz mal. E até rir da situação, né? Como é que eu gostava disso? Isso. Como que eu conseguia fazer isso? Isso. A casa terrestre. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nessa terra somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2:11. Pode... É o texto de Coríntios 5 que fala, sabemos que quando a casa desse tabernáculo se desfizer, temos, eu falei semana passada, né? Uma casa feita não por mãos, né? Mas eterna nos céus. A expressão sempre deve ser usada na pontuação, principalmente na corrigida, porque senão fica assim, temos uma casa não feita por mãos eternas. Mas não, temos uma casa não feita por mãos, vírgula, eterna, vírgula, nos céus. E o que é isso? Nada mais é do que a substituição dessa casa terrestre, que é nosso corpo, por um corpo espiritual, já que nós vamos ter um corpo igual ao de Jesus, né? 1 João 3:2, amados, ainda sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que havemos de ser, porque quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Isso. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo corruptível, né, para ser semelhante ao dele. A mesma coisa Coríntios 15, 51 e 52. Né? É necessário que aquele que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Então essa casa desse tabernáculo terrestre é o corpo. Se desfaz porque ele é limitado, ele é fraco, ele é temporário. A gente vai vendo as pessoas com 80, 85, 90 anos estão cansadas, não é? Por quê? Porque o corpo ele é limitado, ele é fraco, ele é pó, ele é matéria, e a Bíblia diz que ao pó vai voltar. Então todos nós vamos nos desfazer fisicamente, e você vai morrer também, tá, irmão? Porque se Jesus não voltar, você morre, porque a Bíblia diz que a gente é do pó e volta para o pó. Eu lamento dizer isso, mas as estatísticas não mentem. 100% das pessoas morrem. Sim. Então você também não vai escapar. Mas é um homem de Deus, pode viver um pouco mais, né? Pela sua robustez, pelo seu estilo de vida. Mas tantos homens de Deus, né, morreram. Sim. Até o apóstolo Paulo, gente. Imagina, morreu com 67 anos aproximadamente. Poderia viver até 100, já que era o apóstolo Paulo. Isso. Mas morreu também. Então, a gente tem que viver a vida sabendo que a morte vai chegar. Porque tem gente que vive como se nunca fosse morrer.
E aí Morre despreza o como seu nunca companheiro. tivesse vivido. E morre como se nunca tivesse vivido. Porque aí despreza seus companheiros, seus amigos, seus vizinhos, né? Esquece do perdão que deveria ter dado, esquece do amor que deveria ter oferecido, a ajuda que poderia ter disponibilizado, e ficou guardando dinheiro e foi guardando até que morreu, e aí o juiz vai lá e transfere todo o dinheiro para a conta dos filhos, que vão gastar muito bem gastado esse dinheiro que você guarda, que às vezes deixa de comprar um remédio, deixa de fazer um passeio, deixa de comprar uma roupa, deixa de se vestir, às vezes, né, sofrendo privações para guardar, porque o seu prazer é guardar, e nada trouxemos para esse mundo e nada levamos dele. Isso. É um terninho mais ou menos para colocar no caixão, mas é só. Não vamos levar mais nada. Isso. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 6:19. É um alerta do apóstolo aos crentes de Coríntios para não darem lugar ao pecado. Ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Temos uma igreja de Coríntios, uma igreja que tinha todos os dons, né, irmão Léo? Isso. Uma igreja que foi agraciada, fervorosa, mas ao mesmo tempo o seu jeito de ser dos cidadãos de Coríntios trouxeram isso para dentro da igreja também e começou a contaminar a igreja. Uma igreja dividida, imoral, injusta com o seu próprio irmão, Isso. que não entendeu a importância do casamento, que sacrificava aos ídolos, que não reconhecia a autenticidade do apóstolo, que não sabia tirar lições do Antigo Testamento, que tinha problema na Santa Ceia, que fazia confusão dos dons, que não amava. Isso. Essa era a igreja de Corinto. E a igreja que tinha todos os dons, onde o apóstolo Paulo mais trabalhou dentro dela. Sim. Né? E era um povo, e eram as pessoas difíceis, porque não aceitavam, na realidade, o evangelho. Eles queriam os dons, as coisas boas, né? O fogo, como a gente diz. Mas nunca permitiram que esse fogo o consumisse, essa parte humana deles. E trazendo isso para dentro da igreja, provocou tudo isso que o irmão Eliel acabou de falar. Começando por divisões e tudo mais. O capítulo 6, principalmente, né? Que é o nosso texto aqui, de 1 Coríntios 6, Uhum. Vai falar sobre uma série de coisas e enfatizando principalmente a prostituição, visto que Roma e Corinto eram duas metrópoles, duas grandes cidades naquela época, e que só em Roma os registros da antiguidade retratam 32 mil prostitutas só em Roma, na capital. Então o Império Romano era um império que se caracterizava pela deteriorização da família e pela prostituição. Então Corinto também, por isso que quando Paulo escreve aos romanos, escreve aos irmãos de Coríntios, ele enfatiza tanto isso, porque em Corinto, por exemplo, tinha um templo lá, o Acrocorinto, que sobre esse templo, desse monte, tinha um templo, né? Em cima da montanha chamada Acrocorinto tinha um templo consagrado à deusa Afrodite. E essa deusa Afrodite, que era um culto paralelo a Diana dos Efésios, que era bem parecido também, e havia muitos desses templos, era um convite à prostituição, onde se fazia sexo em grupo e assim por diante, e as sacerdotisas desse templo, né, elas eram com a cabeça raspada e os homens cabelo crescido. Por isso que Paulo fala a respeito do cabelo em Coríntios 11, porque naquela circunstância, naquela sociedade, a desonra era ter cabelo curto, já que a mulher era interpretada como uma sacerdotisa da deusa Afrodite, que era uma forma de culto, que era uma mistura, né, do que nós entendemos hoje como uma pornografia, assim por diante, e se fazia esse tipo de culto. Aí Paulo vai falar, fugir da prostituição, porque muitos desses vieram desse tempo. Por isso que ele diz, como vós, alguns de vós, fostes no outro tempo, mas agora encontrastes a salvação. Por isso que ele fala muito de velho homem, porque ele estava lidando com uma igreja que havia saído de uma condição deplorável, miserável no que se refere à imoralidade sexual. E teria que ser construída toda essa moral dentro deles de novo, e estava difícil isso. É complicado porque Paulo abriu a igreja em Corinto e não pôde permanecer muitos anos lá. Na igreja que ele permaneceu mais tempo foi Éfeso. Então ele tinha que, por carta, orientar os irmãos. Então eles meio que ficaram entregues à própria sorte, né? Teria que ter um obreiro assim mais
maduro para estar ali tomando conta, e de vez em quando Deus levantava alguém assim, mas na maioria das vezes se implantava a igreja, e quando ele sentia o vento soprar, ele partia para outra cidade. O pecado contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo: prostituição, adultério, fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. A palavra de Deus diz que diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13 e 1 Tessalonicenses 4:13. A Bíblia também tem graves admoestações contra o que comete pecado e adultério. O relacionamento sexual extraconjugal, 1 Coríntios 6:10, Hebreus 13:4. E o de fornicação, relacionamento sexual entre solteiros, Efésios 5:5, 1 Timóteo 1:10, Apocalipse 21:8. Então ele faz aqui um paralelo e coloca a prostituição, o adultério e a fornicação. Há uma diferença em cada um aqui. O adultério, principalmente, ela é a prática de pessoas casadas, né, com pessoas solteiras ou casadas. A fornicação é o ato sexual de uma pessoa solteira, tanto com um casado quanto com uma outra pessoa solteira. Então a gente usava muita expressão que o casal de namorados ou de noivos adulteraram, né? Cometeram ato sexual, mas na verdade eles não adulteraram, foi uma fornicação, que é a palavra que se encaixa melhor nesse tipo de pecado. Então, principalmente o adultério ele traz uma série de problemas para a família, porque gera uma insegurança e gera muita angústia. Por exemplo, eu já ouvi muitas confissões de adultério de pessoas próximas a mim que tinham amantes, né, na maioria homens, e eles disseram que era torturante ver a esposa passando roupa, fazendo comida, cuidando dos filhos, e ele estava traindo essa esposa, né? Periodicamente, cada 15 dias, uma vez por mês, ele tinha sexo com uma outra mulher. Então ele diz assim: Eliel, a sensação é horrível, você se sente um lixo, você se sente um nada, né? E eu nem vou entrar aqui nas questões das DSTs, porque pensa num camarada que não entende como é que esse povo adultera, não se cuida e traz a doença para dentro de casa, ainda para a esposa inocente que está lá lavando a roupa dele, né, fazendo comida, cuidando das crianças. Então é bom cortar pelo começo. Quando você perceber que uma mulher ela está com um papo muito sutil, você já tem que cortar, você tem que ser forte no início e cortar, porque a Bíblia diz que é para fugir da prostituição. Lembre-se do que eu estou falando aqui, guarde no seu coração para sempre. Não existe ninguém forte. Não existe. Irmãos, comigo nunca. Desse pecado eu não morro. Irmão, não existe ninguém forte. Nós somos fracos. A gente só vence de uma forma, fugindo. Paulo mandou resistir o diabo e ele fugirá. Mas quando falou da prostituição, ele diz: fugir da prostituição. Foge, porque não dá para enfrentar. Quanto mais alimento você der para sua natureza, mais forte ela fica e mais ela te domina e mais ela te derruba. Hoje, com as redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e pela WhatsApp principalmente, uma facilidade muito grande. Então, às vezes o homem, ele confia. Se essa pessoa está disposta a adulterar e ela não é confiável para o seu cônjuge, ela vai ser confiável a você? Você acha que ela não vai contar para alguém? Por que tem gente que pensa que a pessoa é confiável? Se já está adulterando, demonstra uma falha no caráter e essa pessoa não é confiável. O resultado, cada um tem 7 amigos de confiança, né? E cada pessoa tem mais 7, já são 49. E se colocarmos cada um dos 49, são 490 e assim vai. Porque porque a gente vê, né, isso acontecendo. E aí, hoje existem os prints, né, de conversas, que ninguém escapa, é um documento, em cima está seu número de telefone, sua foto, a conversa que teve, e aí vai desmentir, a pessoa vai lá e mostra o print, que é a foto da tela, e diz: está aqui, você me mandou no dia tal, no mês tal, essa mensagem, um convite, uma cantada, aqui nós marcamos um encontro, aqui eu te esperei na frente do motel tal, e aí a pessoa fica envergonhada e entra numa situação complicada, que poderia ser evitada
antes. Lá atrás. Né? Então, o adultério não compensa, é pecado contra Deus, pecado contra o corpo e pecado contra a pessoa. E quem adultera, casado com filhos, não adultera apenas contra a esposa ou contra o marido, adultera também contra os filhos, porque os filhos também são traídos nessa questão. Sim, porque tem aquela confiança, né? E isso vai gerando uma situação de trauma, de abandono, de divórcio, de separação, e que vai trazer um prejuízo muito grande. Eu nem vou falar do ministério, porque eu penso assim, irmão, nós temos que ter pelo menos um pouco de vergonha. Aconteceu? Aconteceu, acontece. É gente, adulterou, é humano, fazer o quê? Adulterou, mas acabou o ministério por um tempo. Não se esconda atrás do coisa, ou fuja reconheça, de um lugar mas assim, não fica se impondo, porque tem gente que adultera, troca de esposa e continua pregando para casais. Eu não consigo entender isso aí. Eu não consigo entender, gente. Nós temos que sentir pelo menos 3 coisas quando a gente peca. E todos nós erramos na caminhada e falhamos. Medo, culpa e vergonha. Uma dessas 3 coisas tem que ter. Ora, o problema é quando a pessoa não tem mais nenhum tipo de medo. Ou as 3 juntas, não sabe que né? não tem mais punição. Não sente culpa, porque a consciência está cauterizada. E não tem vergonha. Não tem vergonha. Pessoas que vão lá e trocam a foto dos seus perfis. Tá boa. Querem me aceitar assim e me engulam. Mas... como se estivesse acima de tudo, né? Eu penso assim, irmãos. Mais uma vez. Irmão Eliel, pode acontecer com o senhor, irmão Eliel? Claro, irmãos, que pode. Claro que pode. Pode acontecer com você também. Não é? Só que o mínimo que se espera é que a gente reconheça, procure o perdão da igreja e se omita do púlpito. Se omita. Porque ali é um lugar que as pessoas se exemplificam, se espelham, que olham, que querem copiar. E quando um homem de Deus peca e ele continua normalmente, ele está dizendo para os outros assim, peca também. É normal. Isso aí não vai dar nada, não tem punição alguma. Isso é normal. Então, eu já vi casais de namorados, que também é um caso aqui que está mais claro em Coríntios 7, 9, né? Sobre... se não podem conter os desejos sexuais que casem, que quando for para colocar em comunhão, vem para frente rindo. Rindo, tipo assim, olha só, fui disciplinado porque... E hoje em dia está assim, irmão. Falar em virgindade, eu falei no seminário de jovens sobre a importância da moça casar virgem, os próprios líderes falaram para mim, Eliel, esse assunto está ultrapassado, hoje em dia ninguém casa mais virgem. Eu entendo o que eles quiseram dizer pela questão da sociedade. Mas então a gente vai deixar tudo do jeito que está. Pode acontecer com a minha filha, ela tem 3 anos, mas quando ela ficar jovem, querer namorar e tal, pode acontecer. Mas eu não vou deixar de ensinar porque pode acontecer. E a mesma coisa, não pode falar porque pode acontecer, então ninguém vai pregar mais. Não prega mais, pronto, guarda a Bíblia. Né? A gente só vem aqui, canta 3 corinhos e vai para casa, porque não pode falar, irmão Fabiano, porque se falar, amanhã pode ser você. Né? Como alguns irmãos às vezes comentam no Facebook lá. É fácil falar, eu quero ver viver. Mas isso é o que a gente sempre fala. A gente sempre diz, gente, viver é muito mais difícil do que falar. Viver o que a gente fala. Falar é fácil, relativamente fácil. A gente estuda, vem aqui e fala. Mas a gente está sabendo que nós somos falhos também, que a gente também pode cair. Mas isso não é motivo para a gente não falar. O que a gente tem que fazer é cuidar um do outro para não cair. Mas o irmão caiu, eu vou deixar de cumprimentá-lo, de abraçá-lo? De jeito nenhum, irmão. Por favor. Adultério não pega num aperto de mão, num abraço. A gente tem que amar a pessoa. Jesus disse para a mulher pega em ato de adultério, eu não te condeno. Porque ela já estava arrependida. Só que não peques mais. Só que se Jesus não condenou, quem somos nós para condenar? Meu filho não vai mais sentar com o filho do fulano porque o pai dele adulterou. Pelo amor de Deus, irmão. O pecado de adultério, ele é muito parecido com o pecado da mentira. Em menor gravidade, mas também é pecado. Então é aquilo que Tiago disse. Tu diz que não adulteras, mas matas, tu é réu da lei igual. Por quê? Não adulterou, mas matou. O problema é que a gente condena no outro pecado diferente do nosso. Né? Eu sou muito crente e tal, mas sonega o imposto de renda. Não usa o banco para não pagar imposto de renda. Não declara os bens que tem para não pagar imposto. Mentira. Coloca gato na luz, coloca gato no encanamento de água. Compra Sky Gato. E vai por aí afora. Mas é crente, anda bem vestido, arrumadinho, a bênção de Deus. Estaciona na vaga de deficiente físico. Ultrapassa em faixa contínua. Fura sinal vermelho. Fica aí procurando o contador para provar uma renda que não existe para financiar um carro. Mentindo. Né? Mente para fazer um passaporte.
Tenta enganar a Polícia Federal. Na bolsa das faculdades, gente, quantas pessoas que mentem, apresentam documento de aluguel que não existe, pega talão de água dos outros para poder ganhar desconto na universidade. E aí, somos crentes, irmão. Não, adulterar eu não adultero, não. Mas adultera documento. Tenta enganar o INSS. E por aí vai. Então a nossa responsabilidade é muito séria. Uma listagem aí que pega para um lado, pega para o outro. Isso. Porque quando você vai no princípio é a mistura, né? Adulterar é. Mas mistura, parece que né? o que vale é assim: se tá de terno e gravata, olha aqui, ó. Um terno azul, maravilha. Tá bom, bonito, irmão. Né? Não, tá bom. Prega paletó, como diz aquele irmão. Prega paletó. Paletó não fala nada. Mas a nossa vida interior é a que faz toda a diferença. E mesmo que alguém peque do nosso ladinho, irmão, ame. Ame, porque essa pessoa vai ser condenada por Deus e não por nós. Isso. Homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-se abominação a Deus. Levítico 20, 13. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo de não menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6 e 10, e conforme Romanos 1, 18 e 32. Transsexualidade segundo a Organização Mundial da Saúde. A transexualidade é um transtorno de identidade, de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e, por isso, não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e, igualmente, não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça das crianças e de adolescentes, trazendo confusão entre elas. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família, como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo, criado por Deus como uma identidade binária, macho e fêmea, os criou. Gênesis 1 e 27. Moeliel, no início você citou lá que Deus deu forma. Sim. Né? Quando a gente sente uma forma, uma estrutura Sim. de como deve ser feito as coisas, de como deve ser. E sobre essa ordenança, sobre essa forma, para que não acontecesse outras coisas, não fosse deformado isso. E quando nós vimos esses contextos aqui hoje, principalmente na identidade de gênero, hoje acho que no Brasil já são reconhecidos mais de 70, é uma loucura, né? Até tinha um candidato eu não sei se era vereador ou a deputado estadual do nosso estado, que ela era transexual, era uma mulher transexual, era um homem que se achava mulher, se vestia como mulher, mas que desejava se relacionar com mulheres. Não queria se relacionar com homens, né? Então, e nós vimos hoje muitas aberrações. Alguém agora que já se identifica como sendo um gato e aí transforma o seu corpo e não tem mais limite isso. As pessoas não têm mais estrutura, é como se fosse algo líquido que você não consegue mais pegar, não tem mais forma. Sigmund Bauman, né? Isso, não tem mais forma as coisas. E está trazendo muita confusão isso na nossa sociedade. E estão querendo introduzir isso nas crianças, nas escolas e tudo mais. Aqui na listagem de pecados que o Fabiano leu, do texto, que a condenação para efeminados, a palavra efeminado quer dizer suave ou característicos, ou a pessoa que usa coisas do sexo oposto, o homem que usa uma roupa de mulher, que se porta como mulher, que vive como se fosse uma mulher, por exemplo. E também os sodomitas, que é homossexual, que a homossexualidade já é a prática do ato com pessoas do mesmo sexo já caracterizado ou ratificado, consumado.
Tá certo? Então por isso aparece a palavra efeminados, depois sodomitas. A palavra ladrões e depois roubadores. E ladrão é aquele que vai lá e furta alguma coisa da sua casa. Roubadores são aquelas pessoas espertas que fazem aqueles negócios para roubar, né, de uma forma profissional e equipado para isso. Então vai haver condenação para esses dois. Só que no mesmo texto que fala desses efeminados e homossexuais, também fala de ladrões, de maldizentes e assim por diante. Então não existe um inferno específico para homossexuais. Não existe um inferno mais fundo para homossexuais. É pecado como o adultério também, né? Então a gente... mas é homossexual, então vai para o inferno, é sem vergonha. Bom, a gente tem que partir de um princípio simples. A pessoa, de acordo com a legislação brasileira, pode ser o que ela quiser. O que a gente tem que fazer como crentes é respeitar, né? Não discriminar e principalmente amar essas pessoas. Porque quando eu amo uma pessoa assim, que é homossexual, por exemplo, eu não me torno um homossexual e nem estou sendo conivente e nem apoiando a prática. Quando a gente distinguir o pecado do pecador, a gente vai pensar como Jesus. O problema é a gente jogar a criança com a água do banho pela janela. Não, você é imprestável. Ou então, a gente não entende o desejo ardente de uma pessoa tem por pessoas do mesmo sexo. Irmão, pra mim isso aí é sem vergonhice. Pra mim é vagabundagem porque são tudo sem vergonha. Eu já acompanhei pessoas que tinham desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Gente, é uma luta muito grande. E é algo tão forte que essa pessoa luta e chora, não é? Permanentemente, de uma forma angustiante para resistir o desejo. Então, assim como alguém luta contra a bebida alcoólica, o outro luta contra o adultério, e a gente luta contra tantas coisas, há pessoas que lutam pelo desejo homoafetivo. E a gente tem que ajudar essas pessoas. A igreja, às vezes, não está preparada para receber as pessoas. Por exemplo, eu citei ali na sede um exemplo interessante. Vamos supor que uma pessoa que nasceu homem, né, que agora já vamos passar para a transexualidade, uma pessoa que nasceu homem, o seu corpo é de homem, mas interiormente ou se sente uma mulher. E decidiu fazer a retirada dos órgãos genitais masculinos e fez lá uma vagina, ficou uma mulher. Mulher, pronto, agora é mulher. Beleza. Só que agora essa pessoa veio e se converteu. Mas nasceu homem e fez uma cirurgia e se tornou mulher. Ele vai cantar no círculo de oração dos irmãos ou das irmãs? Vai usar o banheiro dos irmãos ou o banheiro das irmãs? Porque nasceu homem, mas fez uma cirurgia, colocou silicone e tornou o corpo de mulher porque se sente mulher. Você viu só? O que a gente conclui disso? A igreja, ela não está preparada para receber essas pessoas. Ou então o filho de crente que sai do armário, né? Qual é a primeira coisa que acontece? Os jovens da mocidade, às vezes, não todos, mas alguns já se afastam. E existem pais e mães que dizem, tu não anda mais com ele, tu não anda mais com ela. Quando deveria ser ao contrário? O fato é não caminhar junto no sentido de igualdade. Se ele vai para uma festa homossexual ou naquelas festas para gays, não vai, continua na igreja. Mas quando essa pessoa vier, abrace, converse, ame. É seu filho, ame. O fato de você amar seu filho, que por uma eventualidade cai nesse pecado, não vai torná-lo mais homossexual. Pelo contrário, vai torná-lo menos pior. O seu amor vai torná-lo menos pior. E a gente tem que suavizar, abrandar a dor. Abraçar, amar, não apoiar o ato, mas amar. Mas é que tem gente que discrimina. Claro que tem. Pessoas desinformadas que se dizem crentes, mas que não aprenderam a amar como Jesus amou. Porque Jesus mandou a gente amar. Então a gente tem que entender que essas pessoas cometem um pecado, que é um pecado igual ao outro pecado, tá? E que o que elas precisam é do perdão e da misericórdia de Deus e do nosso amor, do nosso respeito, principalmente o nosso amor, tá? Respeite, assim como você gostaria de ser respeitado. Nós não temos nenhuma legalidade para desprezar uma pessoa que é homossexual ou transgênero ou qualquer outra pessoa dessa categoria, né? Ou com base na Bíblia dizendo que as pessoas têm que morrer, vamos apedrejar e assim por diante. Não. A gente precisa amar as pessoas, ensiná-lo o caminho da verdade, da salvação, para que nós possamos nos encontrar no céu.
Os fariseus faziam isso, né, irmão Eliel? Os fariseus não se misturavam, mas não se misturavam porque eles sabiam que se estivesse junto, eles se tornavam como aquelas pessoas. Jesus era diferente. Quando Jesus entrou com Zaqueu, na casa de Zaqueu, mudou a história de Zaqueu. Zaqueu deixou de ser o que era, né? Com essa mulher pega em adultério, deixou de ser o que era. Sim. Com Maria Madalena, deixou de ser o que era. Quando tinha um encontro. E se realmente nós temos o céu dentro de nós, se realmente temos o Espírito de Deus, o que está dentro de nós, respeitando o outro, transforma a vida do outro. Sim. Né? Eu fui essa semana, faz uns 15 dias, 20 dias, um pastor me convidou, que ele faz, de madrugada ele faz uma sopa uma vez por mês. E ele sai entregar na rua. E faltou o pessoal que ia com eles. Fabiano, eu estou sem ninguém, tu pode ir comigo? Posso, vamos. E o interessante é que eu cheguei na cidade vizinha nossa aqui, e aí tinha alguns fazendo ponto, tinha outras pessoas já entregando também. E eu olhei para um que ele estava ali fazendo, de noite, sozinho. E eu perguntei para ele, desci do carro, fui até ele, né? Me identifiquei. Meu nome é Fabiano e a gente aqui está distribuindo uma sopa quente e tal, porque a noite era fria e tal. E perguntei o nome. Eu pensei que ele ia me dizer o nome dele de guerra, de trabalho. Sim. Mas ele não, ele falou o nome correto dele. E aí eu conversei algumas palavras com ele e lhe entreguei aquela sopa. Ele foi comer, agradeceu, e aquilo me chamou a atenção. Porque ele estendeu, mas primeiro nós temos que respeitar. E que você contou uma vez aqui também de um vizinho seu, né? Sim. Que você acabou tendo que fazer o churrasco que eles não sabiam fazer. Sim. E a gente conquista eles. Porque e não a é conquistado por eles. A igreja é fora do templo. Isso, não dentro. E outra, hoje de pregações e discurso já estamos bem cheios. Sim. E atitudes nós ainda temos poucas. Muitas, tem muito que mudar ainda. E a atitude ela está mudando muito mais as pessoas, ou seja, aquilo que eu faço, do que aquilo que eu falo. A gente fala porque tem que falar, mas o que a gente faz é que vai mudar. Eu me lembro que eles estavam queimando a carne, eram uns 8 ou 10 homossexuais, a maioria deles travestis, eram meus vizinhos, né? Um era vizinho, daí trouxe os amigos para fazer uma festa e queimaram a carne. E aí me chamaram lá para ajudar, eu fui lá, raspei aquela carne, coloquei mais linguiça no fogo, ajeitei, baixei o fogo. E aí ele chegou diante dos seus colegas e disse assim, ó, aquele moço que tá naquela churrasqueira lá, ó, ele é pastor, tá? Ele é meu vizinho, eu quero que vocês respeitem ele. E isso gerou assim um clima tão bom, no sentido de que a gente conseguiu estar próximo, pelo menos eles, né? Às vezes, uma única vez de um pastor que não censurasse. Isso. Para que eles entendam que o evangelho também é amor. E é importante, vai que de repente alguém daquele foi tocado. De fato, a irmã desse homossexual acabou se convertendo e eu fazia 2 viagens, eu tinha só moto, eu levava a minha esposa, depois eu levava ela na igreja, nós íamos juntos. E às vezes a gente encontra tanto preconceito, tanta barreira. Por isso que às vezes um travesti não vem na igreja. Porque quando ele chega na porta, às vezes o irmão já diz assim, epa, aqui não. Fechar o reino dos céus não é alternativa. Aí vocês, mas eu não discrimino os homossexuais, mas não senta do lado de alguém que tem a pele negra. Está indo para o céu. Não gosta de pobre. E tem o pobre que não gosta do rico. E discrimina o rico. Não, ele é muito rico. Ele me convidou para ir na casa dele, mas eu não vou, eu nem tenho roupa para ir. Ele convidou? Então vá. Vá com a roupa que você tem. Ele sabe que você é pobre. Ele só quer um amigo sincero. E às vezes a gente cria barreiras, constrói muros. Eu vinha pra cá ouvindo um hino. Não construa muros, construa pontes. Isso. Construa pontes, é muito melhor. Você não vai deixar de ser homem, eu garanto. É tão bom, né? Quando a gente entende o verdadeiro evangelho, como nós temos uma vizinha que ela não gosta de igreja. O último lugar que ela quer pisar é numa igreja. Mas ela ama minha esposa, porque minha esposa chega, abraça, beija e tal, e aí ela diz assim que ela não vai na igreja nunca, só que a igreja está indo, né? Porque a igreja somos nós somos o templo. O problema é a gente fazer congresso só para os crentes. A gente faz congresso só para nós, irmãos, nem convida o não crente.
E ainda quando chega um não crente na escola dominical, diz, não, agora não, aqui é só para crente. Pastor Leal, tivemos aí ultimamente o Congresso da Terceira Idade. Aí eu falei para os nossos irmãos velhinhos, vamos fazer como antigamente, trazer outro velhinho não crente para o Congresso, porque vocês já sabem o que o Leal vai pregar, o que o Mauri vai pregar, mas essa pessoa, seu vizinho que está lá, por vez passando dificuldade, e não é crente, e é um velhinho, traga ele, vai falar a mesma linguagem que você aqui dentro. Aí eles ficaram assim, lembra quando nós trazíamos nós era menor, que trazia uma outra criancinha para a escola dominical, o Fabiano participou disso aí, nós ganhava brinde, se trouxesse mais 3 amiguinhos ou 4 amiguinhos. Temos que voltar a esse tempo, né, Leal? Sim, a igreja cresceu por causa disso, né, Claudinho? A igreja chegou onde chegou por causa disso. É isso aí. Nosso terceiro tópico, que as horas voam, a santidade do corpo. É o ponto fundamental na mordomia do corpo, diz a Bíblia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Os meios da santificação que vêm da parte de Deus. É Deus que age diretamente na santificação integral do crente. O espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O Altíssimo também santifica através de Cristo. Efésios 5:25 e 26. Hebreus 9:14. Através do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:11. 2 Tessalonicenses 2:13. E da palavra de Deus. João 17:17. Pode ler o outro, já. A responsabilidade humana na santificação de Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. A responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino. Mas o homem tem de ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, Romanos 1:17. A dedicação a Deus, Romanos 12:1 e 2. Andando em espírito, Gálatas 5:16 e 17. Renunciando ao pecado, Mateus 16:24 e Romanos 6:18 e 19. Então nós temos aqui meios de santificação: Cristo, Espírito Santo e Palavra de Deus. Nós temos o processo que o crente pode fazer por ele também, não é? Dedicação a Deus, fé em Cristo, andando em Espírito e renunciando ao pecado. Então quando a gente se santifica, a gente faz a nossa parte. A Bíblia diz em 1 João 3:3, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então a gente pede a Deus que nos ajude pelo seu Espírito Santo, pelo poder de Cristo, pela palavra de Deus, João 15:3, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa santificação do corpo, ela acontece. Uma coisa que eu achei ausência aqui nessa revista sobre a mordomia do corpo é a respeito da alimentação. Não foi falado, não tem nada aqui a respeito, né, ligado diretamente sobre a glutonaria, principalmente. Mas é outra coisa, né? A má alimentação, às vezes a gente poderia, né, comer alguma coisa mais saudável e a gente se adequa a comer coisas que não alimentam. E cuidar do corpo, né? E cuidar do corpo. Às vezes a gente pensa que não pode fazer exercício físico, porque Paulo disse para Timóteo, né? O exercício físico para pouco aproveita. Então eu sempre explico assim, irmãos, a questão do exercício físico é algo moderno, é algo recente pela vida em sociedade e em cidades, que trouxe uma coisa chamada sedentarismo. O nosso corpo ele foi feito para caminhar pelo menos 11.000 passos por dia. E quando não existe esses 11.000 passos, nós entramos numa questão sedentária. Por isso hoje existem as academias para que se faça um exercício físico. Não estou dizendo que você deva ir à academia, mas estou falando da importância do exercício físico e demonstrar que o texto que Paulo disse para Timóteo, que o exercício físico para pouco aproveita, não é
esse exercício físico de hoje. Porque naquele tempo não se tinha em mente esse exercício físico para a saúde. Isso veio com o advento das tecnologias, das pesquisas que foram feitas, da importância de se movimentar. O que Paulo está reprimindo lá é o gnosticismo, que achavam que por mortificar o corpo fisicamente, se auto-esbofetear, chicotar as próprias costas, se ajoelhar em cima de grão de milho, iriam conseguir uma purificação. Então esse tipo de exercício corporal não aproveita para a fé. Por isso que ele diz que a piedade é proveitosa, tanto a vida agora, tanto a que há por vir. Então a gente tem que entender que não é isso que Paulo está reprimindo. Devemos fazer exercício físico? Claro que sim, principalmente cuidar do nosso corpo. Não é fácil fazer exercício físico, né? É fácil falar para os outros fazer. Ó o regime, irmã. Começa sempre na segunda, né? Segunda começa, é amanhã. Sempre na segunda. Por isso que Paulo coloca que é uma mudança de espírito, alma e corpo. É de dentro para fora que manifesta nas nossas ações. Não é de fora para dentro. É uma mudança que é feita no nosso espírito, uma mudança, é reativada essa consciência que outrora estava bloqueada, né? Estava desligada, por isso religare, né? A religião, dá sentido novamente à vida. Depois a nossa alma, que passa por um processo de limpeza e tudo mais, dos desejos, dos nossos sentimentos. Tem a circuncisão do coração, que também trata, que não é só o do corpo, mas do coração, que daí são os sentimentos que ficam descobertos para que a gente tenha conhecimento e possa agir sobre isso. E depois o nosso corpo, que se manifesta as nossas atitudes, manifesta aquilo que está dentro. Enquanto essas pessoas queriam fazer dentro para fora, eu faço assim, eu sou assim. Mas na realidade aquilo não vai se aproveitar a nada, porque diante de certas situações vai manifestar aquilo que está dentro realmente, né? Tem pessoas, irmão Eliel, que nunca furtaram nada de ninguém, mas eles são ladrões, porque eles têm medo que sejam descobertos, mas eles andam nos lugares e o desejo dentro de roubar ou de subtrair algo para si, né? Então a gente deve cuidar disso e ser livre. Cristo, ele deu seu sangue na cruz do Calvário para que sejamos livres. O culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1 e 2, deve-se considerar o seguinte tripé: um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento. Mas, no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável, sacrifício de louvor, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Vamos ler o seguinte, da sequência. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação, uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai, para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. Uma vida santa é um culto ao Senhor, um sacrifício agradável, oferecendo-se um sacrifício vivo e salvo. O salvo é visto pelo Senhor como uma oferta de grande valor. Salmos 51:17. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de uma total entrega ao Pai. A imagem de sacrifício, mostrada didaticamente em Romanos 12, ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que os cristãos é instado a viver em sacrifícios cotidianamente. Assim, o nosso culto racional, ter consciência daquilo que realmente estamos fazendo. Não com máscaras, né? E o culto começa com o sacrifício vivo, já que Paulo está aqui fazendo um paralelo com o culto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o culto começava com a morte de um animal. Isso. E agora aqui nós já morremos.
mas continuamos respirando fisicamente. Então por isso que o sacrifício é vivo, porque agora eu vou sacrificar o meu tempo no culto a Deus, e esse culto racional, ou seja, com raciocínio. Então um culto sem ordem, bagunçado, que ninguém lembra o que foi dito e pregado, porque estava muito bom, é um culto que não é racional. Pode até que para você seja bom, mas culto bom é aquele que você, com entendimento consciente, você apresentou a Deus o seu culto em forma do seu tempo. Ele é vivo, esse sacrifício, que é o nosso culto. Ele é um sacrifício santo e ele é agradável. Isso. É agradável. Então o culto nos torna melhores porque nós cultuamos a Deus. E Deus nos abençoa durante esse culto. E nós vamos para casa melhor. Só que o culto continua existindo na nossa vida diariamente. A igreja, ela continua sendo o que é chamada igreja depois que o culto acaba. E os ataques do diabo geralmente é depois que o culto acaba. Porque durante o culto a gente consegue cultuar, ser crente, ser fiel e preparado para ir para o céu. O problema é viver na sociedade que hoje é corrompida. Ele vai querer sempre roubar, né, aquilo que você ganhou no culto. Por isso a importância, se ele não for um culto racional e ordeiro, e tiver distrações, você não vai conseguir absorver aquilo. E é como aquela semente que cai na beira do caminho, né? E vem as aves e comem aquela semente e ela não produz, porque bateu em terra dura, seca. Como eu sempre digo, né? O culto é o sacrifício vivo, porque é perigoso ele pular do altar. Como diz aquele hino, né? Construirei no cume do monte um altar e o sacrifício sou eu. Só que como o sacrifício sou eu desejoso estou de que um cordeiro morra. Isso. Aquilo que Isaac disse, já temos o cutelo, a lenha, mas e o cordeiro? Porque não vai ser eu, né? Não sou eu que tenho que morrer. Mas o detalhe é que eu morro para a primeira coisa, que é para minha vida antiga, e agora o meu sacrifício é vivo porque eu estou vivendo. Mas eu não posso pular do altar porque eu me entreguei. Aí onde que é o culto com raciocínio, com entendimento. Por isso que eu gosto de culto onde a palavra é exposta de uma forma clara, objetiva e prática. Porque quando existem essas três coisas, o culto tem valido a pena. Irmão, o último culto estava tão bom, irmão, teve 37 profecias. E você entendeu as profecias? Porque às vezes a gente ouve profecia que a gente não entende nada. Isso. Então o culto tem que ser racional para ele ser um culto edificante. Nossas horas se passam. A nossa conclusão: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem a orientação direta sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos um sacrifício vivo, santo e agradável eterno. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em nosso espírito, alma e corpo. Então hoje, irmãos, vimos expor a mordomia do corpo cristão sobre o entendimento bíblico que somos templo do Espírito Santo e que devemos cuidar desse templo. Devemos agir como bons dispenseiros deste templo para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Semana que vem é mordomia da alma e do espírito. Eu quero mandar um abração ali para os meus tios, o Moacir e a Rosângela, que estão na minha casa. E agradecer a eles pela visita, também minha sogra, o marido dela, o Joel e a Dalvaci. Ter a sogra na minha casa também é uma bênção. E a gente vive em união e isso é muito importante para mim. Também a avó da minha esposa, a irmã Maria Demétrio, que está ali conosco. A minha esposa, meus 2 filhos. E a todos vocês. Espero que vocês estejam fazendo almoço e cozinhando a empim, porque eu chegar eu tô com fome. Tá com fome, já é próximo meio-dia, né? Então é um prazer ter vocês na minha casa, tá bem? E o meu Rogério Lucas, que de vez em quando ele me liga para perguntar alguma coisa. Um abraço, meu Rogério, Deus abençoe, tá? E os irmãos que às vezes querem conversar comigo, podem ir no meu Facebook, lá na página inicial está meu WhatsApp. Meu telefone, vocês podem mandar mensagem. Às vezes eu não respondo na hora, às vezes não atendo, porque estou no meu trabalho. Então eu vejo 12:00 e 5:30. Normalmente eu respondo à noite, está bem? Mas se tiver alguma dúvida, uma pergunta, um abraço aos irmãos que já entraram em contato comigo, obrigado.
E se continuarem, não tem problema, eu disponho um tempo para ajudar a responder algumas questões. Muito obrigado também a todos os irmãos que estiveram conosco até esse momento e acompanharam. E junto, aprendemos um pouco mais Amém. Da palavra de Deus. Muito obrigado. E se Cristo não voltar, semana que vem estaremos juntos para mais uma escola bíblica dominical. Claudino, ora. O irmão Claudino Ora. estava conosco aí, não foi apresentado, né? Não apresentei, irmão Claudino. Esquecesse? De manhã esquecia. Eu Eu fico sozinho aqui, às vezes eu fico um pouco apreensivo, nervoso, acabei esquecendo. Teve irmão aqui que perguntou se o no YouTube, eu estava vendo, acompanhando ali, tá cheio de perguntas ali. Se colocar água no leite também é adultério. Se o pecado é o mesmo. Falei que era. Não tem pegadinho, né? A questão é, todo pecado desagrada a Deus. Existe mais gravidade no pecado e menos gravidade. Por exemplo, João escreveu no capítulo 5, há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Por exemplo, você roubar uma galinha e roubar uma carreta, existe diferença de gravidade, mas é pecado porque desagrada a Deus. O roubo é o mesmo. Só que existe graus de gravidade, né? Por exemplo, adulterar o leite não é igual a adulterar contra a sua esposa, mas é um adultério. Então tá. Eu vou responder amanhã lá na Alvorada Sertaneja, tá bom? Então Pode tá. ser, então. Oramos a Deus. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento aqui, Jesus. Esse momento ao qual nós aprendemos a Tua Palavra para sermos mais firmes, Senhor, contigo e podermos vencer os nossos dias, Senhor, que estão sendo maus. Os nossos dias, Senhor, estão trazendo bastante, Senhor, perguntas e com certeza aqui na Escola Dominical os nossos professores estão respondendo algumas e ajudando, Senhor, a nos sentir mais firmes na Tua presença. Te agradecemos por esse programa, queremos que continue sempre aqui, Jesus, ajudando nossos irmãos a seguir adiante e poder ser um exemplo de vida, Jesus. Te agradecemos por tudo e amém. Amém. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação. Rádio Voz Missionária. A Rádio Missionária do Brasil. Você está na melhor. Transmitir e de alguma forma mostrar aquele amor que me faz feliz.